Seja bem-vindo à aula 7. Hoje eu vou estar explicando para você como funcionam os leilões, tanto a parte online quanto a parte presencial. Então vamos lá comigo para os slides. Como funcionam os leilões de tax deed nos Estados Unidos? Entenda como a localização influencia o mercado imobiliário e as melhores oportunidades de investimento. Introdução. Objetivo da aula: entender o funcionamento dos leilões de tax deed no ZOA, incluindo processo de participação e estratégia de investimento. Importância: conhecer os diferentes tipos de leilões, realizar due diligence completa e desenvolver estratégias de lance. O que é um leilão de tax deed? Definição: leilões realizados por condados para recuperar impostos não pagos sobre a propriedade. O comprador adquire o título da propriedade. Então, é aquilo que eu já tinha falado para você, que é um leilão em que a pessoa vai ter o foco, o condado, no caso, vai ter o foco em pegar o imposto que era devido para ele. Então, a característica é propriedade. O comprador adquire o título de livre de ônus, exceto alguns específicos como ônus federais, e o preço, inicial, geralmente o valor dos impostos devidos. O preço inicial é geralmente o valor dos impostos devidos. Como participar de um leilão tax deed? Primeiro, preparação e pesquisa, identificação de leilões, acessar os sites dos condados e plataformas de leilão online, fazer a pesquisa do diligence e aí financiamento para garantir que você tem os fundos. Ou você pode fazer com seu capital próprio, ou você pode utilizar um hard money lender para você estar se alavancando e entrando dentro desse mercado. Tá, a participação no leilão. Tem a presencial, que é basicamente o registro antecipado no leilão, um lance para competir e o pagamento ali. Vou dar as experiências que eu já tive. Vamos lá, vou dar um exemplo de Massachusetts. Em Massachusetts, como que funciona? Os leilões, eles são presenciais, muitas vezes eles são na frente da propriedade em si. Então vamos dizer que tem uma casa que eu quero comprar. Se você quiser, você pode dar uma olhada no perfil da Link Realty, tem ali várias experiências que eu tive ao longo desses últimos anos. Você vai, entra ali na casa, você vai levar um Certified Check, que é um cheque certificado do banco. Você passa no banco, pega esse certificado. Normalmente vai ser entre 10 e 20 mil dólares, dependendo do preço da propriedade. Às vezes é mais, às vezes é menos. E você vai levar isso, você vai até o auctioneer, que é o leiloeiro. Você vai fazer o registro. Você mostra o cheque para ele, ele vai falar: ah, beleza, Gustavo. Aí ele vai assinar, falar, pegar os dados ali, pegar o cheque, fazer o seu registro. Você vai pegar a plaquinha de lance. Daí, beleza, você está com a plaquinha de lance, você já se registrou, agora você pode entrar dentro da propriedade e olhar a propriedade por dentro com seus olhos. Isso é o ponto mais legal do leilão presencial. Que você consegue estar ali em loco, vendo, pô, ó, o ceiling tá zoado, ó, vai lá no porão, olha as madeiras, vê se está abaulado, se tem cupim, olha internamente como que está a propriedade. E aí você já consegue fazer uma precificação, uma projeção dos custos que você vai ter ao adquirir aquela propriedade. E aí, você vai, arrematou a propriedade. No caso de Massachusetts, você vai ter de 30 a 45 dias para efetuar o pagamento total. Isso no leilão presencial. Agora, indo para o online, para as plataformas como Auction, Real Auction, Bid for Assets, normalmente você vai ter 24 horas para pagar. Então, você tem que se preparar financeiramente para você conseguir fazer esse aporte. Porque caso você não consiga pagar, além de você perder a propriedade em si, você vai perder o seu depósito que você fez. Porque no caso do leilão presencial, você leva e mostra o cheque. No caso do leilão online, você tem que fazer um depósito, normalmente de 5%, para garantir que você vai participar daquele leilão de forma correta. Então, você vai fazer um depósito de 5% do seu lance máximo. Vamos dizer que a gente quer dar um lance de 100 mil? 5% é 5 mil. Então você vai colocar 5 mil dólares lá. Você não conseguiu pagar os 100 mil, você vai perder os 5 mil dólares e você vai ficar impedido de participar daquele leilão naquele condado novamente. Então, óbvio que tem formas de driblar, você pode fazer outra conta, mas sempre vamos evitar isso daí para a gente evitar problemas futuros. E aí é a mesma coisa, a gente se cadastra dentro da plataforma, faz o registro, dá os lances ali e paga dentro de 24 horas. E a transferência de título e tudo mais é muito simples ali internamente, acontece de forma automática normalmente. Estratégia para identificar boas oportunidades em TechD. Primeiro, análise de mercado. Localização. Prefira áreas com bom crescimento populacional e desenvolvimento. Valor de mercado. Compare o preço inicial com o valor de mercado para avaliar o potencial margem de lucro. Condições de propriedade. Verifique o estado físico da propriedade, custo de reparo e potencial de valorização.
Na parte de análise de mercado, o que eu gosto sempre de estar falando é o seguinte: entenda o preço da região, ache uma propriedade comparable, propriedade similar com a que você tem no leilão, para você conseguir garantir que, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que a propriedade que está no leilão é uma propriedade 3-2, 3 quartos, 2 banheiros, de 1.500 square feet, de 1965. E aí, você acha uma propriedade na mesma rua, 3-2, 1.500 square feet, de 1965, que foi vendida há 30 dias atrás por US$ 400.000. Quanto que vale a sua propriedade? US$ 400.000. Entendeu? Porque você está comparando ela. Óbvio que aí você vai ter que entender, essa casa daqui foi reformada e a minha não está reformada. Beleza. Então, o ARV dela, o After Repair Value, valor pós a reforma é 400 mil. Só que para você chegar nesses 400 mil, você tem que reformar. Quanto que você vai gastar de reforma? Aí você vai lá e tira esse preço de reforma e aí você vai chegar no valor que você pode, que é o preço de mercado dela de fato antes da reforma. E aí, você fazendo uma análise dos leilões anteriores, você consegue entender. Nessa região a gente está conseguindo ter 30% de desconto em relação ao preço que ela vale atual, 40%, 50%. Então a gente já vai com essa estimativa ali para o leilão e arremata essa propriedade. Então, por isso que é muito bom você fazer uma análise realmente de mercado e ter na sua mão os dados específicos para você utilizar. Aí vem a due diligence, que é a pesquisa de título, verificar se há um ônus ou disputa legal, fazer uma inspeção, se possível, visitar a propriedade ou fazer alguma espécie de relatório ali para entender quais são os possíveis danos estruturais que aquela casa pode ter, ou pintura, quebra de banheiro, o que que você vai ter que fazer naquela reforma daquela propriedade para você conseguir chegar naquele ARV que é o valor máximo dela. E fazer uma análise financeira para entender quais são os custos totais de aquisição, de reparo e manutenção. E se você vai manter aquela propriedade dentro do seu portfólio ou se você vai vender ela rapidamente fazendo um flip. 5. Estratégias de lance. Dicas práticas: defina um limite. Estabeleça um valor máximo de lance, não ultrapasse. Seja paciente, não se apresse em fazer lances altos. Observe a dinâmica do leilão. Diversificação. Considere participar de vários leilões para aumentar suas chances de sucesso. O que eu gosto de falar, existem duas estratégias: estratégia presencial e estratégia online. Estratégia presencial, você tem que ficar em silêncio o máximo de tempo possível. Evita dar lance. Por quê? Porque ninguém sabe quem que é a outra pessoa que está ali na sala com você. Então você não sabe se ela tem dinheiro ou não. Então, se você sair dando lance e mostrando que ela é uma propriedade muito boa, às vezes a outra pessoa que tinha uma insegurança, ela começa a querer dar lance junto com você e vocês dois acabam levantando o preço da propriedade além do que ela vale, dando um overbid, pagando mais do que ela vale. E isso é muito ruim. Então, vá concentrado, olhe as pessoas ao seu redor, senta lá no fundo, silêncio, entendeu? Chegou o momento, você vai dar o lance, entendeu? Não fica já no início já dando um lance. Espera, dá o lance no momento que for certo que você vai começar a entrar para dar lance naquilo. Não sai dando lance desde o início. E no online é diferente, porque é um sistema automatizado. E aí, como que faz? Você já dá seu max bid, seu lance máximo, logo de cara. E aí, a disputa vai ser sempre entre o primeiro colocado e o segundo. O demais não importa, porque é só os dois que estão disputando. Então vamos dizer que eu coloquei um max bid nessa propriedade que vale 400 mil, eu coloquei um max bid de 200 mil. E você colocou 150. Aí, começou o leilão, vai falar assim, vai aparecer que eu estou ganhando, que você está perdendo, e vai dar US$ 100 a mais do que o seu 150 mil. Então vai aparecer lá, você está perdendo 150 mil e 100. Para mim vai aparecer que eu estou ganhando 150 mil e 100. Você vai falar, pô, o cara deu US$ 100 a mais só que o meu, vou dar mais lance. Aí você dá 150 mil e 200. Automaticamente o sistema vai dar 150 mil e 300 para mim. E aí vai nesse de 100 em 100, ou você pode chegar e falar, não, ele deu 150 mil e 100, vou dar 170 mil. Aí você dá 170 mil, aparece lá pra mim, 170 mil e 100, automaticamente. Aí você fala, caraca, ele deu 170 mil, eu vou dar 210 mil. Lembrando que o meu max bid é 200. Aí você dá 210 mil, vai aparecer lá, 200 mil e 100, pra você ganhando e pra mim perdendo. Porque você superou o meu max bid, entendeu? Óbvio que eu posso ajustar também.
Que estratégia que eu gosto de utilizar, que é uma estratégia básica que não vai mudar tanto o seu lance máximo, mas vai causar um senso de ganho para você e um senso de estou perdendo para a pessoa que está do outro lado. Que é o seguinte: em vez de você colocar 200 mil redondo, você coloca 200.100. Por quê? Porque quando a pessoa der o lance e foi igual ao seu, em tese, 200 mil, ela jogou 200 mil, você ia jogar 200 mil. Vai ficar os dois high bid. Os dois estão ali. Quem colocou antes está ganhando. Só que se você está com 200.100, ela parece que ela está perdendo ainda e sobe para 200.100. Então o que acontece é que ela vai falar: caraca, o cara está posicionado a mais que isso. E às vezes você está posicionado só $100 a mais. E a pessoa desiste nessa. Nessa daí eu já rematei muitas propriedades só por conta desses $100 a mais. Que em vez de eu colocar redondo, 10 mil, 20 mil, 300 mil, 200 mil, eu coloco 10.100, 20.100, 300.100. Entendeu? Que esses $100 não vai fazer diferença no final, só que pode fazer diferença na hora do arremate. Perfeito? E agora eu vou falar um pouco sobre leilão de tax lien. Definição do leilão de tax lien é leilões onde o comprador adquire um ônus sobre a propriedade, garantindo o direito de receber os impostos devidos com juros. Característica: propriedade, comprador não adquire o título imediato, mas um direito sobre a dívida. Juros, retorno sobre o investimento obtido através de juros pagos pelo proprietário. Riscos: propriedade pode não ser redimida, exigindo processo de execução para tomar posse. Ou seja, a pessoa vai pagar o imposto daquela propriedade e aí ela pode pegar a propriedade depois de passar 2 anos, 3 anos, ela executa aquela propriedade, pega a propriedade para ela, ou o dono da propriedade vai e paga a propriedade junto com os juros. Então é um investimento relativamente seguro, se você conseguir fazer uma due diligence boa e ver que é uma propriedade que faz sim sentido você estar arrematando ela. E aí, óbvio, se faz sentido você arrematar ela, faz sentido para o dono pagar a dívida. Então todo mundo sai ganhando, entendeu? Agora, taxas de juros no tax lien. No caso, as taxas de juros por estado. Na Flórida, até 18% ao ano, Arizona 16% ao ano, Illinois 36% ao ano, Texas até 25% ao ano. E como funciona juros compostos? Os juros podem ser compostos aumentando os juros, aumentando o retorno sobre o investimento. Pagamento pelo proprietário. O proprietário deve pagar os impostos devidos mais os juros acumulados para redimir a propriedade. E os riscos são a não redenção. Se o proprietário não pagar o investidor, deve iniciar um processo de execução. E aí vai ter custos legais, processo de execução pode envolver custos adicionais para você estar realmente adquirindo essa propriedade. Aqui, o que é um leilão de foreclosure? É, definição: leilões realizados quando um proprietário não cumpre com o pagamento da hipoteca, permitindo que o credor venda a propriedade para recuperar a dívida. Característica: propriedade: comprador adquire o título, mas deve verificar ônus e hipotecas secundárias para não ter problema. Preço inicial: geralmente o valor da dívida pendente. Riscos: propriedades podem estar ocupadas, exigindo processos legais de desocupação. No foreclosure, o interessante é que tem bastante propriedade de valor mais alto agregado, porque a pessoa ela deixou de pagar a hipoteca porque ela não conseguiu. Só que o risco é o seguinte: normalmente vai ter uma pessoa ali morando naquela propriedade. E aí você vai ter que fazer um processo que chama eviction. Esse processo é o processo de despejo. Por isso que você precisa estudar o estado onde você está. Estados como Flórida, eles são landlord friendly. Landlord, land, terra, lord, lord. Então, dono de terra. Landlord friendly, ele é amigo do dono de terra. E agora, tenant friendly é amigo do inquilino. Tenant é inquilino. Então, se o Estado for amigo do landlord, isso quer dizer que ele facilita o processo de eviction. Na Flórida, em um mês, você despede qualquer pessoa. Agora, quando o Estado é tenant friendly, quer dizer que o Estado ajuda o inquilino, ou seja, ele vai dificultar para o landlord a saída e o despejo daquela pessoa. Então fica um processo muito mais custoso e muito mais moroso, vai demorar muito mais tempo para você fazer o despejo dessa pessoa. Então, estados como Califórnia, Massachusetts, é bem complexo tá fazendo esse despejo. Agora, na Flórida, são etapas muito fáceis, que são basicamente, você vai enviar uma carta de notificação de 3 dias, depois uma de 7 dias, depois você já entra praticamente com o processo legal e dentro de um mês você já está com a pessoa fora da casa e já retira ela junto com o xerife dali, caso ela não queira sair de forma amigável.
Risco de foreclosure, como eu já tinha trago, principais riscos são a ocupação, se tiver um inquilino na propriedade, custos legais que podem ser exigidos para você fazer essa desocupação, ônus de hipotecas, verificar realmente se tem um second mortgage ou algum lien ali que dá para verificar, algum ônus, e a condição da propriedade, que a propriedade pode estar em mais condições, exigindo reparos significativos na propriedade. E aí, conclusão e próxima aula. Resumo da aula foi o tax deed, abordei com vocês como que funciona adquirir o título da propriedade em leilão de imposto. Tax lien, dei uma abordagem sobre como funciona o retorno dentro desses juros, dentro desse mercado tax lien. E o foreclosure, que são propriedades inadimplentes que o banco executa. E o próximo passo vai ser a aula 8. E a dica extra vai ser a prática leva à perfeição. Participe de leilões menores para ganhar experiência antes de investir em propriedades de valor maior. Vejo você na próxima aula.